Se você ainda não me conhece, eu me chamo Luciana Miller e você está aqui no canal Dicas da Lu Crochê. Hoje eu vou ensinar essa linda flor de linho em crochê. Já se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e assista este vídeo até o final para pegar o passo a passo completo. Então vamos começar o miolo com o fio amigurumi amarelo canário. Ele tem um tex de 492 e agulha para crochê número 2,5. Eu coloco aqui o fio sobre o dedo e dou uma volta e a segunda volta por trás da primeira. Introduzo a agulha por baixo do primeiro fio e puxo o segundo. Daí tiro do dedo e os dois fios ficam para o lado esquerdo. Faço uma correntinha e o primeiro ponto baixo dentro do anel mágico. Então eu vou fazer 3 carreiras com 5 pontos baixos. Então 1, 2, 3. Aqui no terceiro eu fecho o anel até o fim e faço mais 2. 1, 2, fecho o anel entre a primeira correntinha e o primeiro ponto baixo. Fecho com ponto baixíssimo. Já faço uma nova correntinha aqui para que o ponto não se abra. Aqui eu já devo pegar uma agulha mais fina, que é essa que eu estou usando, e pelo lado avesso puxar bem o anel mágico e já rematar aqui para que não fique atrapalhando depois. Então passo um pontinho, passo uma laçada aqui no ponto, é bem apertadinho, porque depois ele fecha muito, não tem como, e passo uma laçada para prender bem o anel mágico, bem apertado. É um nozinho, né? Aí passo mais 1 ou 2 pontinhos. E aí eu posso cortar o fio que ele não fica atrapalhando, porque é muito pequeno. E se ficar muito fio solto, atrapalha. Passo mais um aqui. E corto bem rente. Que assim o anel fica preso, porque eu dei um nozinho. E ainda arrematei mais uns pontos. Agora ele fica pra dentro. Continuo aqui então mais 2 carreiras de pontos baixos, de 5 pontos baixos. Então faço aqui o primeiro em cima da segunda carreira, tento fazer o mais folgadinho possível para depois eu encontrar os pontos. 2, 3, 4 e 5. Aí fecho entre a correntinha e o primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Já faço mais uma correntinha para não escapar. Daí aqui eu viro pro direito, porque ele é bem apertado. E já faço aqui mais, já fiz uma correntinha. Faço mais 5 pontos baixos. Fechei com ponto baixíssimo. E já tá bem fechado.
Agora eu posso, com uma agulha mais fina, eu introduzo a agulha por baixo, pelo anel mágico, e lá em cima eu puxo o fio. Aqui o fio amigurumi, ele se abre. Aí. Então aqui já estão todos os pontinhos. E aqui eu posso cortar bem rente. Agora eu tenho aqui os 5 pontos baixos. Eu vou pegar na alça de dentro de qualquer um dos pontos uma alça e vou amarrar o fio rosa, que é a próxima cor. Vou amarrar, eu vou só colocar aqui, depois eu remato. Faço aqui 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dou 2 laçadas, que é um ponto altíssimo, e na quinta correntinha, 1, 2, 3, 4, 5, eu faço esse ponto altíssimo. 1, 2, 3. Agora, na próxima correntinha, faço um ponto alto. Na próxima, um ponto meio alto. E na próxima, um ponto baixo. E na alça da frente desse mesmo ponto baixo do miolo, eu faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou aqui na alça de trás do próximo ponto baixo, introduzo a agulha nessa alça, faço um ponto baixíssimo. Aqui eu faço a próxima pétala, 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 laçadas, 1, 2, 3, 4, 5, um ponto altíssimo. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto meio alto. E na próxima, um ponto baixo, próxima correntinha. Então, agora eu cheguei aqui, fiz 5 pétalas em cada uma pétala em cada um dos pontos baixos de base. Agora, cheguei aqui no final, passei para a alça da frente da pétala, do ponto baixo, né? Vou cortar o fio, vou fazer o remate aqui. Vou apertar bem, depois eu remato aqui pra trás. Vou passar só um para ele sair ali do lugar que eu vou fazer os pontos. Então, agora, nessa mesma alça da frente, eu prendo o fio, o próximo fio, que é o azaleia, ponho o fio azaleia, vou fazer 3 pontos, eu já tenho aqui, vou fazer aqui um pontinho de uma correntinha, puxo bem. Esse aqui é como o primeiro ponto baixíssimo na parte da frente do ponto baixo. Agora, nos próximos 3 pontos baixos, que tem um aqui bem pertinho,
na pétala, eu vou fazer 3 pontos baixos com o fio azaleia. Essa aqui é a parte de baixo daquelas 8 correntinhas. 2, 3. Aí no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo normalmente, aqui na frente, um ponto baixo, 2 correntinhas, e no mesmo ponto de base, mais um ponto baixo. Agora, nesse espaço de correntinha, que eram aquelas 4 correntinhas que eu pulei na parte rosa, eu vou fazer dentro delas, no espaço delas, 3 pontos baixos. No próximo ponto aqui na lateral, que era um ponto altíssimo, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e novamente um ponto baixo dentro do mesmo ponto baixo de base. Daí, no próximo ponto, mais um ponto baixo, então 3 pontos baixos nos próximos 3 pontos de base. Agora eu faço na frente, na parte da frente do próximo ponto baixo do miolo, eu faço um ponto baixíssimo, que é para fechar essa parte da alça. E já começar parte da pétala e já começar a próxima pétala. Então, faço aqui um ponto baixíssimo na alça da frente do próximo ponto baixo de base, ponto baixíssimo. E já sigo fazendo aqui a mesma coisa na próxima pétala. Então, fiz um ponto baixíssimo no ponto de baixo do miolo, ponto baixo do miolo. Agora, aqui na próxima, que é também bem aqui pertinho de onde já fiz o ponto baixo, eu faço 3 pontos baixos. Aqui no próximo, a mesma coisa, um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo. Aqui na alcinha de correntinha, 3 pontos baixos. Aqui no próximo ponto, que é o altíssimo, um ponto baixo, 2 correntinhas. E no mesmo um ponto baixo. Aí, 3 pontos baixos em cada ponto de base. E um ponto baixíssimo na frente, no ponto, na alça da frente do próximo ponto do miolo, ponto de base do miolo, que aí já tô perto de onde eu vou começar a próxima pétala. Então, um ponto baixíssimo. E assim eu sigo fazendo todas as pétalas. Aqui já tá bem pertinho do início da outra pétala, ó, e as outras vão ficando aqui. Assim eu faço todas elas e depois voltamos aqui para dar continuidade. Então, aqui a gente pode, então as florzinhas estão prontas aqui. Nós podemos utilizar essas florzinhas assim como elas estão, fazendo um aplique colando ou costurando com pontinho em algum lugar. Pode ser numa roupa, pode ser em qualquer lugar onde você quiser aplicar. Ou nós podemos fazer as sépalas embaixo
de outra cor e forrar um cabinho, que no caso aqui eu fiz de arame, aquele arame de artesanato bem fininho com ponto baixo, bem forradinho. E depois nós colocamos aqui dentro da florzinha. Então pode ser assim ou somente a florzinha assim, daí não precisa fazer as sépalas atrás. Agora eu vou mostrar como é que a gente faz atrás. E fazer e forrar o cabinho também. Então, nessa aqui eu vou fazer com o fio marrom e vou naqueles pontos baixos do miolo ainda, nós vamos levantar 5 pontos baixos ainda do miolo. Então coloco o fio aqui, já faço uma correntinha, já faço mais um ponto aqui, faço um ponto que é o ponto, né, junto com a correntinha, sempre eu faço inicialmente. Puxo bem aqui. Daí depois no próximo eu faço mais um ponto baixo, 5 pontos, fecho aqui entre a primeira correntinha e o primeiro ponto. Um ponto baixíssimo. Agora faço mais uma correntinha em cada ponto de base, eu faço 2 pontos baixos. Então, 1, 10. Fecho aqui também, um ponto baixíssimo. Agora eu levanto aqui 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, pulo uma correntinha e faço 3 pontos baixos. Então, pulo uma correntinha e faço o primeiro ponto baixo aqui na segunda correntinha. Então, 1, 2, 3. Aí pulo um ponto baixo, no próximo prendo com ponto baixíssimo. Faço 4 correntinhas, pulo a primeira e faço um ponto baixo na segunda, na terceira e na quarta. E prendo novamente, pulo um ponto baixo aqui e ponho no próximo, um ponto baixíssimo. Assim eu faço mais 2 sépalas, ó, que estão aqui embaixo. Então, eu terminei aqui as 5 sépalas e fechei com ponto baixíssimo a carreira. Agora eu posso cortar e passar por dentro. Então, terminei aqui as 5 sépalas. Agora, vou mostrar como que nós vamos fazer o cabinho. Eu peguei um arame de artesanato, dobrei e enrolei com a mão mesmo. Ele é bem fininho, bem maleável. Aí eu comecei o cabinho fazendo nesse lado dessa argolinha. Então, amarrei aqui o fiozinho. Dou 2 nozinhos aqui. E já começo o ponto baixo aqui mesmo. Faço o primeiro,
quantos eu consegui fazer, até deixando um espacinho aqui para eu colocar dentro da florzinha, né? Então, vou fazendo aqui os pontos baixos. Compartilhe este vídeo com mais pessoas para todas aprenderem esta florzinha bem linda. Serve para colocar num vasinho, aplicar em alguma coisa e pode ser também um ímã de geladeira. Se tiver alguma dúvida ou algo para falar sobre esta videoaula, deixe escrito aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Então, terminado aqui o caulezinho dela, eu dobrei as pontinhas para dentro aqui do araminho, para não ficar arriscado assim de machucar. Então, aqui está o cabinho revestido, colado, com as sépalas dobradinhas para dentro. Ficou bem certinho. Aqui também ficou o cabinho bem certo. E agora eu vou fazer uma folhinha aqui nessa lateral dos pontos baixos. Posso pegar aqui em qualquer lugar, coloco o fio verde e faço seis correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou fazer na quarta correntinha um ponto alto. Na outra correntinha, na próxima, faço um ponto meio alto. E na próxima, que é a primeira aqui que eu fiz, depois tem que amarrar, faço um ponto baixo. E aqui no mesmo ponto baixo, ou no do lado, pode ser no mesmo, para finalizar eu faço um ponto baixíssimo. Para finalizar a folhinha. Então, daí aqui fica viradinho pra cá. E aqui eu posso cortar o fio e rematar. Então, aqui estão as nossas duas florzinhas de linho em crochê. Ficaram muito bonitinhas. Atrás tem as sépalas. E você pode usar também num vasinho. Continue comigo em mais vídeos aqui no canal. E volte também toda quinta-feira, sempre às 17h15, com um novo vídeo. Muito obrigada por me assistir até aqui e até um próximo vídeo. Tchau!